Eu sou a Renata Quadros, esse é o quadro Recontando Casos. Bem-vindos a mais um vídeo e eu tô muito feliz que você me achou aqui e eu espero muito que você goste do caso que eu tenho para recontar para você. O caso de hoje não é diferente dos outros que eu trouxe aqui, ele me intriga bastante, principalmente pela personalidade da pessoa que a gente vai tratar aqui hoje. Hoje a gente vai falar de uma mulher fria, sem nenhuma empatia, muito narcisista, que cometeu um crime por motivos absurdos contra pessoas que jamais deveriam correr risco na mão dela e que até hoje fala que é inocente. Numa noite do dia 19 de maio de 1983, uma mulher loira, muito bonita, entra num hospital e aparentemente ela estava com o braço cheio de faixas de tecido, estava sangrando. E ela dizia que tinha sido baleada e que era para socorrer os 3 filhos que ainda estavam no carro e também tinham sido atingidos. Ela disse que um homem de cabelo bagunçado fez sinal para ela parar na estrada como se precisasse da ajuda dela e ela parou. Quando ela foi falar com esse cara, ele pediu as chaves do carro e ela se apavorou. Ela se negou a dar a chave do carro e foi aí que ela sofreu o disparo no braço. Aí ela conseguiu despistar esse cara, fingindo jogar a chave do carro num arbusto próximo ali da rodovia, da margem da rodovia. Quando o sujeito foi atrás da chave, ela correu pro carro, entrou e percebeu que os filhos também tinham sido atingidos. E aí ela correu pro hospital. Os médicos vão rapidamente socorrer as crianças, mas eles percebem um comportamento diferente nessa mãe. Ela tava muito calma e parecia que ela tava mais preocupada com o carro que tava sujo de sangue nesse momento do que com a saúde dos filhos. O nome dessa mãe é Diane Downs e é dela que a gente vai falar hoje. Diane Downs nasceu em 7 de agosto de 1955 em Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Ela nasceu com o nome de Elizabeth Diane Frederickson, filha de Wesley e Willa Dane Frederickson. Ela era a mais velha de 3 irmãos e cresceu numa casa muito conservadora e muito rígida. Os pais ali, eles tinham dificuldades em se manter num emprego e em ter uma situação financeira estável. Então eles ficavam se mudando de cidade para tentar conseguir empregos melhores, daí acabavam saindo desses empregos e indo para outras cidades. Então a Diane era uma criança muito sozinha. Ela mesmo fala que ela era muito introvertida, que ela gostava mais de observar as pessoas, até ela começar assim a distinguir o que ela gostava ou não nas pessoas, ou o que ela precisava fazer ou não para certas pessoas. Mas devido a essas mudanças, ela não conseguia, manter um relacionamento nem de amizade por muito tempo, porque assim que ela conseguia um amigo que já era demorado por ela ser introvertida, acabava não durando porque ela tinha que se mudar. Mas eventualmente os pais da Diane conseguiram se estabilizar num trabalho dentro dos Correios em Phoenix, quando ela tinha mais ou menos uns 11 anos. O que tornou a vida deles um pouco melhor financeiramente, mas não emocionalmente. A Diane, ela reclamava muito da mãe, porque ela dizia que a mãe quase não ficava com ela, que a mãe só se importava com o pai, Então, mesmo quando o pai não estava em casa, a mãe só estava preocupada em manter a casa limpa pro pai, lavar as roupas do pai e cozinhar para esse pai. Assim, ela não tinha nenhum tempo com a filha e isso irritava e deixava a Diane muito triste. E a mãe da Diane ensinava para ela que ela não deveria demonstrar sentimentos, assim, que isso era uma coisa negativa. O que a gente vai ver aqui no vídeo que vai se tornar algo bem recorrente na vida adulta dela, da Diane. Ela adquiriu um costume, digamos assim, de sempre dar um sorriso quando algo estava incomodando ela, ou quando ela ia falar de algo triste, quando ela estava nervosa por alguma coisa. E isso, gente, vocês vão ver muito aqui nesse vídeo. Só que, não sei se é exatamente isso. Depois, no final do vídeo, eu quero que vocês me deem a opinião da pergunta que eu vou fazer para vocês, mas precisa conhecer o caso todo. Então aqui, quando ela tinha 11, 12 anos, até essa idade, tava tudo até que correndo bem com a vida da Diane. Ela era uma criança comportada, ela seguia as regras da casa, que eram regras rígidas ali da família. Seguia bem, Ela não se rebelava muito contra isso. Mas a partir dessa idade aqui, as coisas vão mudar. Quando ela entrou no ensino médio, ela tinha uma necessidade de chamar a atenção das pessoas, assim. E uma das coisas que ela começou a fazer era se rebelar contra os pais. Porque, como eu falei, ela não tinha atenção da mãe, Então, eu acredito que ela fazia até isso de fazer as coisas contra as regras, justamente para ter um pouco de atenção, mesmo que essa atenção fosse negativa.
E na escola, assim, ela tinha muito essa necessidade, né? Mesmo que ela era introvertida, ela sempre fazia coisas pra chamar a atenção das pessoas, pra ela se sentir amada de alguma maneira, porque ela não se sentia amada e nem percebida, digamos assim, dentro de casa. Então ela procurava tudo isso fora de casa. Existe a possibilidade da Diane ter sido abusada pelo pai, mas é uma acusação que foi afirmada e desmentida durante a vida inteira dela. Então, assim, nunca se soube exatamente se isso aconteceu, porque uma hora ela falava uma coisa, outra hora ela falava outra. Mas mesmo assim, se você for pensar esse tipo de relação onde a filha fica acusando e depois falando que é mentira, e acusa de novo e é mentira, acusações sérias contra o pai, né, assim, já é bem estranho, né? Aos 14 anos, ela começou a pedir para as pessoas se referirem a ela como Diane, né? Porque, como eu falei, o nome dela era Elizabeth, né? Elizabeth Diane. E a partir daqui dos 14, ela queria esquecer o Elizabeth e ela se tornou só Diane. E é aqui que ela começou a mudar o estilo dela, né? Ela cortou o cabelo bem curtinho, pintou de loiro claro, começou a usar umas roupas mais chamativas. Começou a se vestir, assim, de uma forma mais ousada mesmo, pra atrair olhares dos homens, que era uma atenção que ela gostava muito de receber. E daí, nessa época aqui, ela é descrita como aquela menina que tava sempre atrás de algum garoto, assim. Era sempre o objetivo dela estar com algum menino, né? Não interessa se ela ia namorar com esse menino ou não, mas ela tinha que estar com o menino e ela queria muito a atenção dos meninos. E era algo, assim, mais que o normal, né? Porque nessa idade a gente começa a se interessar pelos meninos e quer a atenção deles, né? Mas no caso dela era muito, assim, era a todo momento, era só nisso que ela pensava. Digamos assim que não era de um jeito saudável. Acho que essa é a palavra. E uma das regras, assim, acho que a maior delas ali na casa da Diane era justamente que ela não podia namorar, porque ela era muito novinha, assim, os pais eram completamente contra. Só que mesmo assim, eventualmente, ela começou a namorar com um vizinho dela. Ele tinha 16 anos e o nome dele era Steve Downs. É claro que quando os pais descobriram, eles não aprovaram, né? Mas assim, eles também não foram completamente contra, eles não proibiram o namoro, mas era algo assim que eles, se eles fossem escolher, eles preferiam que ela não estivesse namorando. E a Diane não tinha, assim, nenhuma intenção de terminar esse namoro, assim, porque ela realmente gostava do Steve, porque pela primeira vez ela estava se sentindo amada, protegida. A gente sabe que às vezes tem muitas pessoas que não tem esse amor dentro de casa e vai buscar isso num parceiro ou numa parceira, né? E às vezes começa a namorar ou casar pelos motivos errados, né? Não porque ama aquela pessoa, mas sim porque tá buscando algo já que tá ali nela desde criança, desde que ela foi crescendo, e é algo que essa pessoa nova não vai conseguir suprir, né? Na vida dela acontece bastante. E eu acho que era mais ou menos isso que acontecia com a Diane. Ela não tinha essa atenção do pai, nem da mãe também, né? E quando ela teve a atenção desse namorado, foi o céu pra ela, né? Foi a primeira vez que ela se sentia percebida, amada e querida e protegida. Então, ela não queria largar de jeito nenhum o Steve. E aqui também que ela começou, assim, a vida sexual dela com o Steve, né? Ela começou a perceber o poder que ela poderia ter com isso, né? Com relação aos homens, assim. O que isso trazia de bom pra ela. Porém, após a formatura do ensino médio, eles foram para caminhos diferentes, né? O Steve, ele foi para a Marinha e a Diane, ela foi estudar num colégio batista, que é o Baptist Bible College. Eu até peguei aqui para vocês terem uma noção, assim, do lema, digamos, dessa faculdade. Educa, inspira e equipa os alunos para servirem como líderes cristãos eficazes. Ou seja, pelo pouco que eu contei aqui, já dá para perceber que não tem nada a ver com a Diane. Mesmo longe um do outro, os dois mantiveram contato e eles prometeram, assim, serem fiéis, que depois eles iam se encontrar pra ficar junto, mas isso não durou muito, né, pelo lado ali da Diane. E eu acho que do lado do Steve também, mas assim, nas fontes fala mais do lado dela. Assim que ela ficou longe do Steve, ela começou relacionamento com muitas pessoas, muitos homens ali, naquele local que ela tava agora, né, nessa faculdade. E ela tava se sentindo popular pela primeira vez. Ela era uma menina que chamava bastante atenção, então ela tava gostando dessa fama dela, assim, e tava aproveitando o máximo possível. Só que foi tanto esse aproveitamento que ela quis fazer nesse lugar que depois de um ano ela foi expulsa por comportamento promíscuo. Pra vocês verem como tava lá, né? E a Diane teve que voltar a morar com os pais, porque nos Estados Unidos, quando você vai para esses
para essas universidades, assim, depois do ensino médio, normalmente você vai morar, né, lá. Como ela foi expulsa depois de um ano, ela teve que voltar a morar com os pais, o que ela odiou, porque ela teve que voltar às regras rígidas da casa e ela não queria de jeito nenhum ficar ali, ela tinha que dar um jeito de sair. Nesse passar do tempo, o Steve acaba voltando da Marinha e eles se reencontram. E mesmo com todos os relacionamentos que a Diane teve nesse tempo que eles ficaram separados, eles decidem voltar e ficar juntos novamente. E não só isso, eles decidiram se casar. Eles se casaram em novembro de 73. E o casamento teve problemas, assim, já no início, né? Porque eu acho que ele começou da maneira errada, como eu falei, a Diane só queria casar pra sair de casa. Eu acho que ela não percebeu, né? Eles eram muito novos, o que seria realmente um casamento. E a Diane achou que ela saindo da casa do pai, ela ia ser independente, né? Que ela não ia mais ficar dependente daquele homem que era o pai dela. Só que ao casar, ela ficou dependente do marido. Então, assim, era quase a mesma coisa, sabe? Ela não ficou feliz com isso. E é dito também que o Steve também tinha seus affairs, também traía a Diane nessa época do casamento. E eu, sinceramente, assim, não consigo entender como é que duas pessoas resolvem se casar nesse cenário todo aí estranho. Inclusive, gente, eu li numa fonte um absurdo, assim, que o Steve, quando ele se casou, ele chegou pra Diane e falou assim, olha, só que tem uma coisa, eu marquei um encontro com uma mulher antes da gente decidir se casar, e a data tá se aproximando e eu não posso desmarcar, porque eu já tinha marcado antes. Então, tipo, era uma coisa que eu já tinha decidido antes do casamento. E ele foi nesse encontro, e inclusive ele pediu pra Diane passar as calças dele pra ele ir nesse encontro, assim. Então, como que a pessoa casa e vive nesse ambiente, gente, assim, de que acabou de casar, mas eu ainda tenho um compromisso da minha época de solteiro e ainda pede pra ela passar a calça, gente, é muito absurdo. Então, desde o começo, o casamento foi problemático, inclusive brigas sobre dinheiro, né, sobre o financeiro ali deles, que não era bom. E as desconfianças, as traições, então, assim, era um ciclo. Eles brigavam, ela voltava pra casa dos pais, depois ela voltava a ficar com ele, eles brigavam de novo, ela ia pra casa dos pais e ficava nesse ciclo o tempo inteiro. Nessa época aqui, a Diane queria engravidar. Mas o Steve não queria, né? E assim, devido a todos esses problemas. Mas ela mesmo assim, sem o consentimento, né? Sem o marido também decidir ter um filho, né? Porque eu acho que tem que ser uma decisão dos dois. Ela simplesmente parou de tomar os anticoncepcionais e engravidou. Então, em 74, eles tiveram a primeira filha chamada Christy Ann. E foi aqui que a Diane percebeu que ela ficou muito, muito feliz enquanto ela estava grávida. Ela disse que ela se sentia completa e que ela recebia uma atenção diferenciada, né? Porque normalmente as grávidas recebem bastante atenção. E como eu falei, era algo que a Diane adorava, né? A atenção. Então ela estava completamente feliz e extasiada nesse momento da gravidez. Só que quando a Christy nasceu, né, em 74, as coisas mudaram, porque ela tinha agora uma filha para cuidar. A situação financeira não tinha melhorado e, de novo, ela e o marido tinham que começar a ir de uma cidade para outra, se mudar frequentemente atrás de emprego. Coisa que ela odiava fazer quando ela morava com os pais e agora ela estava repetindo tudo de novo. E foi aqui que ela decidiu fazer a única coisa que fazia ela feliz, que era engravidar. Então, em 10 de janeiro de 76, Cheryl Lynn nasceu. E ela, diferente da primeira bebê, era uma bebê bem difícil, ela chorava muito, a Diane não conseguia acalmar ela, assim, coisa que ela conseguia com a primeira nenê, né? Então, assim, já desde o início a relação ali das duas foi bem caótica, assim. A Diane não tinha muita paciência, porque aparentemente a Diane, ela ficava feliz em engravidar e não de cuidar do filho depois. I got pregnant when I wasn't allowed to, and I'm not saying he forbade me to get pregnant, but I didn't consult him. I wanted to have children, and so I got pregnant without asking permission. Well, once she had the kids, it was another story, she treated them like crap, she really didn't treat them very good. Nesse momento aqui, o casal percebeu que eles não teriam como cuidar de mais uma criança, assim, se viesse mais uma criança. Então, o Steve resolve fazer uma vasectomia. Essa parte aí da negligência de cuidar dos filhos, a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente. Bom, então o Steve fez a vasectomia pra garantir que eles não fossem engravidar de novo, né? Já que ele não poderia confiar na Diane, ele resolveu, né, fazer ele mesmo a vasectomia. Só que não funcionou essa vasectomia e a Diane engravidou novamente. Dessa vez, eles decidem não seguir com a gravidez, né? Então, eles resolvem tirar esse nenê.
E aqui tem algumas divergências nas fontes que eu pesquisei, porque alguns falam que esse filho era do Steve e que deu esse erro aí na vasectomia, que eu sinceramente não sei se pode dar ou não, né? Em outras fontes falam que era de um caso dela, mas de qualquer forma, eles resolveram tirar esse nenê. E assim, ali mais ou menos em 77, 78, a vida dos dois foi caótica, assim. Na verdade eu escutei num podcast, assim, a quantidade de coisas que acontece nessa época aqui é absurdo. O Steve continuava tendo os casos dele, a Diane continuava, assim, horas indo pra casa dos pais, ou ela voltava, ou ela fugia com as crianças e não dizia aonde estava pro Steve. Teve períodos que ela foi morar com um tio no Texas também sem avisar o Steve. Mas mesmo com tudo isso, com toda essa zona que era a vida deles de casado, eles não se divorciavam, eles não queriam se separar. O que é muito louco, né? Porque mesmo sendo infelizes, porque nenhum dos dois era feliz nesse casamento, eles não divorciavam. Eventualmente eles se mudaram para Mesa, no Arizona, e lá eles conseguiram se estabelecer melhor, cada um dos dois arranjou um emprego. E nessa época que a Diane teve uma revelação na vida dela. Ela foi numa feira, e lá nessa feira tinha um stand que estava falando sobre o direito à vida. E ela se lembrou daquele bebê, né, que ela e o Steve tinham decidido não seguir com a gravidez. Aquilo mexeu negativamente com a Diane, assim, porque ela começou a achar que ela tinha que fazer alguma coisa para, de certa forma, ressuscitar aquele bebê que não nasceu. Era algo meio distorcido, assim, tanto que ela, nesse momento aqui, quando já tinha acontecido tudo, né, dela ter engravidado e ter desistido da gravidez, enfim, ela deu um nome pro nenê. E o nome do nenê que ela deu era Carrie. E a Carrie, ela se tornou uma obsessão na vida dela. Então ela decidiu, assim, que ela tinha que fazer alguma coisa, e a ideia que ela teve é que ela tinha que engravidar de novo. Era como se ela fosse substituir, né? Ela teria uma filhinha que seria de novo a Carrie, sabe? Algo muito distorcido, muito errado, mas era o que ela pensou na época. E a vasectomia do Steve não ia impedir a Diane de fazer isso. Então, como eu falei, eles tinham conseguido empregos, né? E no emprego que a Diane estava, ela era completamente diferente de como ela era na casa dela. No trabalho, ela era alegre, extrovertida, simpática, sabe aquela pessoa que parece que não tem problema? E em casa, ela era nervosa, sempre reclamava, xingava todo mundo, não cuidava dos filhos. E não demorou muito pra Diane começar a ter vários casos nesse ambiente de trabalho dela. A Diane, como ela mesma disse posteriormente, ela selecionou um bom espécime nesse trabalho. O nome dele era Russ Phillip e resolveu, vou ter um filho com ele. Ele tinha 19 anos e eles tiveram um caso, né, os dois. Diane engravidou. Quando esse affair dela aqui, né, o Russ descobriu que ela estava grávida dele, ele pediu para que ela não seguisse em frente com a gravidez, mas ela se negou e ela teve o nenê. E o Steve, mesmo sabendo que o filho não era dele, ele resolveu cuidar e assumir a paternidade dele. Então, em 29 de dezembro de 79, a Diane dá à luz a Stephen Daniel. Todo mundo chamava ele de Danny, então eu sempre vou me referir ele aqui ao Danny, né? Esse terceiro filho da Diane. E o Steve, ele se apegou muito a esse bebê, mesmo não sendo filho dele, assim, ele criou muito amor por essa criança, ao contrário da Diane. Porque na cabeça dela, ela queria uma menina. Ela queria a Carrie novamente com ela. Era como se ela quisesse recuperar aquela filha. E como veio um menino, ela não gostou disso. Na verdade, vocês vão ver que a Diane, ela é uma pessoa que engravida por todos os motivos errados, assim. Nenhuma das vezes que ela engravidou foi por algo realmente genuíno que deve ser quando alguém tem um filho. Ela queria ter o status de mãe, principalmente quando ela estava grávida, mas ela não queria exercer a função. Em 1980, a Diane estava assistindo TV e ela acaba sabendo sobre barriga de aluguel. Ou como se chamam, acho que é mãe substituta, né? Que fala hoje em dia, assim, nas fontes tinha dessas duas maneiras, barriga de aluguel ou mãe substituta. E ela decide que vai entrar para esse ramo, que ela tem tudo a ver e que ela precisa saber mais e também ser uma mãe substituta. Já que é algo que ela ama fazer, que é engravidar, e que ia dar dinheiro pra ela, que era o que ela tava precisando, porque nesse momento aqui ela queria ganhar dinheiro pra sair da casa e ficar longe do Steve. Só que assim, você não pode simplesmente decidir, eu quero
né, ser uma mãe substituta. Você tem que passar por vários testes, e ela passou por vários testes. E para resumir aqui, porque não somos especialistas nesse assunto, mas alguns testes que ela fazia dava que tava tudo ok, e alguns testes dizia que talvez tivesse algum problema, principalmente os testes mais psicológicos, mas que não era um problema, assim, que eles conseguiam afirmar, do tipo, não, essa não pode ser uma mãe substituta, ela não pode entrar nesse programa nosso aqui. Então, assim, ficava essa coisa que meio que não tá errado, mas também não é o 100% certo, o que acabou fazendo com que a Daiane fosse aprovada para ser mãe substituta. Então agora a Daiane só precisava esperar para que algum casal precisasse, né, de uma mãe substituta para gerar o filho deles, e ela ia ganhar $10 mil por isso. No meio disso tudo, o casamento dela e do Steve acabou acabando. Eles acabaram se divorciando, obviamente por todos esses motivos que eu já citei aqui. O Steve, ele não aguentava mais ali aquele fardo, aquela coisa de ficar com a Daiane, então ele pediu o divórcio e acabou o casamento. Nos 2 anos seguintes, a Daiane continuou saindo com vários homens, tanto solteiros quanto casados. Ela ia morar com esses caras, mesmo sem conhecer muito bem, assim, por curtos períodos de tempo, dela já abandonava, ia pra casa de outro. Era essa a vida. Então imagina como era a vida que as crianças estavam levando também nesse meio todo, porque as crianças ficaram com ela. Então, assim, ela tentava se virar aí com o trabalho dela e também com esses homens, né, que ela ia morar, justamente porque provavelmente ela não tinha dinheiro pra bancar ali uma casa e comida, então esses homens acabavam fazendo aí esse serviço porque ela levava as 3 crianças. Mas tem casos também que ela largava as crianças ou com o pai delas, né, ou com os pais dela mesmo, né, os avós das crianças, então ia viver a vida dela solteira. Era uma bagunça, gente. Posteriormente, a Daiane foi questionada sobre esse lance dela sair com muitos homens, se era algo que ela gostava de fazer, e ela disse que não ela não prazer nenhum. Era apenas uma ferramenta, um instrumento que ela tinha de fácil acesso, digamos assim, para ela conseguir tudo o que ela queria. E, obviamente, a atenção, né? Porque dessa forma ela tinha a atenção dos homens para ela, que era uma coisa que ela gostava muito. Mas o prazer em si ali de estar na cama com um homem, ela não tinha. Aliás, gente, a gente vai ver que ela não tem sentimento algum. Essa mulher é um caso à parte. Bom, em 1982, ela engravidou, sendo mãe substituta. De novo, ela aproveitou todo esse momento aí de ficar grávida e, inclusive, ela deu um nome pra essa bebê de Jennifer, mesmo sabendo que não ia ser o nome, mas pra ela ficou que aquela era a filha dela, Jennifer. E ela ganhou lá os $10 mil que eu falei pra vocês. Bom, a Daiane, ela continuava tendo os casos dela e ela nunca parou, né? Mas teve um especificamente, assim, que vai ser fundamental para tudo que vai acontecer nesse caso. Ela conheceu um colega de trabalho chamado Robert Knickerbocker. Eu acho que é assim que fala, gente. É tão difícil esses nomes e às vezes as fontes têm nomes diferentes. Mas, graças a Deus, ele era conhecido como Nick. Então eu vou sempre falar dele aqui como Nick. Ele era casado e, assim, ele já tinha tido vários casos, assim, né? Não era nem de longe um cara fiel. Só que esses casos que ele tinha eram casos realmente, assim, sem importância, digamos assim, né? Então, quando ele conheceu a Daiane, que era bonita e chamava atenção e também tava todo ali pra ele, ele pensou que ia ser mais um caso, né? Que ele ia conseguir administrar como todos os outros que ele já teve. Só que ele não poderia estar mais enganado, porque a partir do momento que a Daiane começou a sair com ele, ela sabia que ele era o amor da vida dela e que de jeito nenhum ela ia deixar ele escapar. E foi um relacionamento, gente, que conforme eu ia pesquisando, eu ia ficando sem fôlego, assim. Porque é aquele relacionamento tóxico que eles querem separar, mas não separa. E já é errado porque ele é casado. Então, assim, algo foi muito intenso, mas pro lado negativo, né? Ela ficou completamente obcecada pelo Nick. E até esse momento aqui no início do relacionamento deles, eles estavam na mesma cidade. Só que a Daiane, ela conseguiu um outro trabalho numa outra cidade. Ela foi trabalhar nos Correios, que inclusive foi um trabalho que os pais dela tinham, né? E quando eles se separaram, que o Nick, que já tava um pouco assim, assustado com esse relacionamento, ele achou que agora ele ia conseguir ficar longe da Daiane, que agora ia acalmar, ia, né, cada um pro seu lado, foi completamente o contrário, porque a Daiane, ela ficava cada vez mais obcecada por ele. E assim, gente, enquanto eles estavam se relacionando aí, como eu falei que era bem tóxico e bem turbulento, ela continuava ainda saindo com outros caras,
Ela às vezes via o ex-marido, o Steve. O Nick também, né, ele saía com a Diane, daí ele terminava, só que ele acabava voltando. Daí depois ele dizia que ele queria salvar o casamento dele, terminava, daí depois voltava. Então, era esse vai e vem o tempo inteiro. Teve um episódio que a Diane, numa dessas negativas aí do Nick, ela tentou tirar a própria vida, e inclusive quem estava na casa nesse momento, que conseguiu ali evitar e socorrer a Diane, foi o Steve. Então, assim, pra vocês verem como era complicada essa vida amorosa dela, de todos eles ali, né? Na verdade, ninguém se respeitava ali, se a gente for pensar bem. Ninguém se respeitava si próprio e nem as outras pessoas, né? Porque continuar num relacionamento bagunçado desses aí, não tem porquê, né, gente? A Diane chegou a tatuar uma rosa no braço dela, que tinha a rosa e o nome do Nick. Porque ela falava que aquilo ali era prova que era um amor eterno, que ela nunca ia deixar de amar ele. E ela queria que ele tatuasse também, mas ele se negou. E a Diane acreditava na cabeça dela que o único motivo deles não estarem juntos pra sempre, assim, realmente, era por causa da mulher do Nick. Quando, na verdade, não, né? Porque ele não queria se separar da mulher. Então, assim, ele nunca cogitou essa possibilidade de largar da mulher pra ficar com a Diane. Era essa coisa doida, acho que deu pra ter uma noção. Ela escrevia, ela tinha um diário, né? Que ela escrevia vários textos pro Nick. Era algo, assim, muito estranho, porque era como se uma menina de 15 anos estivesse escrevendo sobre o seu primeiro amor, seu primeiro namorado. Era algo bem infantil. E aquele infantil que eu digo, assim, de adolescente, que é muito intenso, né? E ela escrevia tudo, todas as vezes que ela ia lá, o que ela ia fazer. E o Nick era realmente aquela coisa obsessiva que ela nunca parava de escrever nesse diário. Nessa cidade que eu falei aí pra vocês, que ela se mudou porque ela achou um emprego, o nome da cidade é Cottage Grove, fica no Oregon. E é uma cidadezinha bem calma, bem pacata, pequena, é aquela cidade que todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E ali, pra Diane, era o lugar perfeito pra ela viver o resto da vida com o Steve. Então era o que ela queria, trazer o Steve pra lá, né? Pra morar com ela e pra eles terem essa vida que ela tinha na cabeça dela. Eu tô com medo de me confundir dos nomes, porque uma hora ela tá com o Nick, outra hora ela tá com o Steve. Eu espero que eu esteja falando certo, senão eu vou sempre corrigindo aqui embaixo. E mesmo eles morando longe, ela escrevia muitas cartas pra ele, assim, cartas obsessivas o tempo inteiro pra ele. Mas o Nick, ele percebeu que ele tava muito mais feliz longe da Diane. Ele não queria mais esse relacionamento e dessa vez ele tava decidido. Teve uma vez que a Diane foi até a cidade lá onde o Nick morava, né? Que era a cidade que ela morava antes. Ali o Nick oficializou, ele falou pra ela, ele foi se encontrar com ela apenas pra dizer que tava tudo acabado, que ele não queria mais aquele relacionamento, que ele queria ficar feliz com a esposa dele, que ele ia tentar salvar o casamento. E a Diane ficou devastada. Mas ela parou de ir atrás do Nick. Na verdade, assim, esse encontro deles foi em abril de 83 e ele só ia saber de novo da Diane em maio de 83. Vocês já vão saber por quê. Uma coisa bem importante aqui que vocês têm que saber, que uma das razões principais que o Nick terminou de vez com a Diane é que ele não tinha a menor pretensão de ser pai. Ele não gostava de crianças, inclusive ele não gostava dos próprios filhos da Diane. E ele falou isso pra ela. Ele deixou bem explícito que era algo que ele não queria pra vida dele. Diane ficou com muita raiva, né, dele e de toda a situação. Só que assim, ao invés dela, tipo, seguir em frente e tentar achar outra pessoa, ela ficou com muita raiva dos filhos. Porque ela achou que eles eram um obstáculo que tava no meio ali dela conseguir ficar com o Nick, né? Então ela realmente começou a se ressentir dos filhos, assim, e ter raiva deles. E aqui que eu vou falar sobre os filhos, né? Assim, onde estavam os filhos nessa turbulência da vida dela e amorosa? Como eu falei, às vezes eles ficavam com os próprios pais, né? O Steve e o Russ. Muitas vezes com os pais da Diane. Mas muitas e muitas vezes eles ficavam sozinhos em casa. E a mais velha, que nessa época que tinha 6 anos apenas, a Chrissy, era que cuidava dos outros irmãos, assim. Ou seja, absurdo, porque uma criança de 6 anos não consegue cuidar nem dela mesma. Imagina de mais outras 2 crianças mais novas que ela. E os vizinhos também falavam que às vezes eles iam pedir ajuda pra eles, né? Que eles estavam com fome, ela não alimentava os filhos direito, não colocava roupas adequadas, né? Então, às vezes, estava muito frio e as crianças estavam sem meia, sem blusa, sem calça, sabe? Então, era, assim, uma situação realmente terrível, né? Porque
A Diane adorava engravidar, mas ela realmente não queria cuidar dos filhos, e ainda mais agora nessa situação que ela estava mais ainda ressentida com os filhos. E a Cheryl, que era aquela segunda filha que eu disse que deu mais trabalho pra Diane, ela sofria muito, assim. Ela chegou a falar pra uma das vizinhas que ela tinha medo da mãe. Então os vizinhos sabiam que a vida que eles tinham ali não era das melhores, na verdade estava longe de ser uma vida boa para essas crianças crescerem. Bom, no dia 19 de maio de 83, as coisas vão mudar drasticamente. A Diane levou os filhos para uma casa de uma amiga dela, de uma colega de trabalho, que ficava um pouco afastado ali da cidade deles, cerca de 1 hora e meia mais ou menos, para eles conhecerem esse local que era tipo uma fazenda e olhar os cavalos, ter contato ali com a natureza. Só que essa amiga da Diane falou que essa visita foi completamente aleatória, que ela nem sabia que a Diane ia lá, assim, que do nada ela apareceu lá com os filhos, falando que queriam ver os cavalos, e obviamente ela deixou. Nessa época aqui, a Christy tinha 8 anos, a Cheryl tinha 7 anos e o Danny tinha apenas 3 anos. E segundo a Diane, o que aconteceu nesse dia foi o seguinte. Eles saíram dessa casa da colega dela de trabalho mais ou menos 9h30 da noite. A Diane coloca os 3 filhos no carro, a Cheryl, que era a filha do meio, foi na frente e os 2 outros atrás, né, a Christy e o Danny. E assim, mesmo que já fosse tarde da noite, a Diane, ela gostava de dirigir por estradas, digamos assim, que elas não são as convencionais, mas às vezes elas são as mais bonitas, sabe? Aquelas estradas com mais árvores, o lugar é mais afastado, né? Não chega a ser uma rodovia. Então, às vezes é um lugar, um caminho mais longe, um lugar mais vazio, mas ele é mais pitoresco, ele é mais bonito pra você andar de carro. E ela diz que adorava fazer isso, sair dirigindo assim meio que sem rumo com as crianças, pra conhecer lugares novos. Só que lembrando aqui que era já quase 10 horas da noite. We were always out on dark roads, light roads, city roads, country roads. I was a single woman. I had been divorced for a couple of years and quite frankly I got pretty used to driving by myself with the kids. Então a Diane estava lá dirigindo, escutando música, segundo ela estava relaxando e os filhos estavam dormindo nesse momento. Já eram umas 10 horas. E ela estava dirigindo escutando a música Hungry Like a Wolf, do Duran Duran. Guardem essa informação lá pra frente. E ela disse que elas estavam ali dirigindo calmamente quando de repente ela avistou um homem de cabelo esquisito, como ela disse. Ele tinha um cabelo bagunçado e esquisito. E ele acenou pra Diane. E a Diane, com 3 crianças no carro, pequenas, às 10 horas da noite, resolveu parar. Ela encosta num cruzamento, eu vou tentar colocar a foto aqui pra vocês, que de um lado tem um mato muito grande e do outro lado é um rio. Então assim, é um lugar muito ermo e ela disse que parou exatamente nesse local quando o homem sinalizou pra ela. Ela disse que ela parou o carro, saiu e nesse momento ela olhou para os filhos e os filhos estavam dormindo. E ela sai do carro pra falar com esse tal homem que sinalizou pra ela. Quando ela estava chegando perto desse estranho, ele automaticamente exigiu as chaves do carro. Diane diz que começou a lutar com ele porque ela se negou a dar a chave do carro e ele atirou no braço dela. Então Diane resolve tentar fugir e ela tenta enganar esse sujeito fingindo que tá jogando as chaves do carro pro arbusto próximo que tinha ali. O cara meio que vai atrás e nisso a Diane entra no carro pra fugir e nessa hora ela percebe que os filhos também foram atingidos. Então ela diz que entrou no carro e foi dirigindo como uma louca pro hospital pra chegar o mais rápido possível. Então aqui agora a gente tá na mesma situação que eu comecei o vídeo aqui, aquela breve introdução. Inclusive, gente, se você tá gostando aqui do jeito que eu conto esses casos, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque eu vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve. E também indica aí pra alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Só um recadinho aqui no meio do vídeo. Bom, os médicos, eles vão atender as crianças e quando eles vão atender a Cheryl, que era a filha que tava no banco da frente, eles percebem que ela já tava com o sangue praticamente todo coagulado, assim. E que era muito estranho, porque o local onde ela disse que aconteceu tudo isso não era tão longe assim. Então, assim, não daria tempo pra ter coagulado, né? Porque normalmente quando acontece alguma coisa ali na rodovia, a pessoa chega, tá tudo muito novo ali, né? Assim, não tá nada coagulado. Mas de qualquer forma, eles tentam tirar o máximo desse sangue coagulado da garganta da Cheryl, só que infelizmente eles não conseguem salvar a vida dela.
Os outros estavam em péssimas condições também. A Christy, ela foi baleada no peito e sofreu um derrame. Então eles não sabiam se ela ia conseguir voltar ao normal, se ela ia conseguir falar. O Danny tinha sido baleado 2 vezes nas costas, então ele corria sérios riscos de ficar paralisado. Os dois estavam num estado muito, muito grave, assim, as pessoas nem sabiam se eles iam sobreviver. E a lesão da Diane foi estranhamente a mais grave. E mais um detalhe, ela tinha vários tecidos e várias faixas, assim, enroladas nesse braço dela. O que já fizeram os médicos achar, assim, aquela atitude muito estranha, porque por que ela não iria também fazer a mesma coisa com os ferimentos dos filhos, né? Por que ela fez só no dela? Ela não tentou socorrer os filhos? We were just out, I guess, sightseeing, I guess you'd say. And the kids got tired. They fell asleep in the car. So I decided to just head on home. But I saw a road I hadn't been on before. We like to take back roads. And just went down that road. And there was a guy standing in the road, flagging me down. So I stopped. Everything was done in a matter of 5 or 10 seconds. He swung himself around and fired twice. One caught me in the arm. The other one I went off somewhere. Danny cried the whole way. I could hear him softly just moaning. And Christy was dying. God, all the blood, all the pain. E ela acabou até fraturando um mocinho que a gente tem aqui, que é o rádio, né? E ela disse que foi horrível a lesão, assim, que ela tava sofrendo muito. O que também levantou suspeitas, porque, assim, vamos pensar aqui, se um cara chega pra assaltar à noite ali, essa mulher com esses 3 filhos, as crianças não seriam nenhuma ameaça pra essa pessoa, né? A única ameaça seria a Diane. Então, assim, provavelmente os tiros iriam muito mais pra ela do que pras crianças. Então, não fazia muito sentido. E era uma cena terrível, né? A mãe chega lá com 3 filhos naquele estado, assim, e as pessoas do hospital achavam que a mãe ia estar completamente desesperada. E não era o que estava acontecendo. A Diane, ela estava calma. Ela não demonstrava nenhuma emoção. Eles iam falar, né, com a Diane pra saber exatamente o que tinha acontecido, pegar depoimento, essas coisas, e ela não tinha emoção nenhuma. Ela tava completamente plena falando com os policiais e com os médicos, né? Isso assustou muito as pessoas ali. E inclusive também porque ela começou a mudar muito as versões. Tinha hora que ela falava que eram 2 pessoas, depois ela falava que era uma, daí ela falava que tinha máscara, depois falava que não tava com máscara. Então isso também começou a gerar muita confusão ali nas pessoas. And to my complete surprise, Diane was non-emotional, not a tear in her eye. And then she says, "That really ruined my new car. I got blood all over the back of it." I've never seen a reaction like that at all. Outra coisa também que eles desconfiaram é que o banco traseiro do carro estava completamente cheio de sangue. E a Diane não tinha nenhum, ou seja, ela nem tentou socorrer os filhos, ela nem chegou a ficar perto deles para ver o que tinha acontecido, tentar ver onde que tinha o ferimento, que era uma reação que talvez toda mãe teria, pelo menos olhar, né, chegar perto e ver se os filhos estão bem. E quando os médicos foram dar a notícia que a Cheryl, né, tinha falecido, que eles já foram preparados para ela ter uma reação muito horrível, né, que é da mãe perder um filho, mas a reação que eles viram ela ter foi de alívio. Quando elas disseram que o Danny tinha sido atingido na coluna, ela simplesmente falou assim: "Nossa, eu achei que tivesse sido no coração." Ela não permitiu que os filhos fossem fotografados pelos investigadores, ela não permitiu que a filha mais velha, a Christy, passasse por uma cirurgia de emergência. Inclusive, ela dizia coisas do tipo que se não fosse para os filhos terem vidas normais novamente, era melhor que Deus os levasse. E lembra que eu falei que o Nick não ia saber da Diane até um mês depois do dia que ele resolveu terminar, né? Que foi em abril. Então foi aqui, porque quando ela chegou no hospital, ela não ligou pro pai Steve nem pro pai Russell. Ela ligou pro Nick para avisar o que tinha acontecido e que uma das filhas tinha falecido, os outros estavam quase morrendo. Eu acho que aqui vocês já estão entendendo quais eram as motivações dela, né? As pessoas que assistem meus vídeos são bem inteligentes para saber o que tá acontecendo aqui. A polícia começou a investigar e eles investigaram também o Steve e o Russ, né, os pais dos filhos da Diane, e viram que eles não tinham nada a ver e foram atrás do Nick, né, e ali eles já começaram a perceber essa obsessão que a Diane tinha com relação a ele e toda a história aí que ele contou dos filhos e tudo mais. Então eles já começaram a perceber que talvez ela tivesse alguma coisa a ver com tudo isso que estava acontecendo ali com os filhos dela. Esse caso começou a aparecer aí nas notícias e a maioria das pessoas ficava do lado da Diane, né? Ficava se solidarizando muito com ela.
Só que esses detalhezinhos que eu contei aqui pra vocês, eles não saíam na mídia, né? Era coisa muito ali da polícia e do hospital. Então as pessoas ficaram muito comovidas com a história da Diane e ela começou a dar entrevistas adoidado. Inclusive eu li que nessa época as pessoas ficaram tão aterrorizadas com o caso que muitas mulheres não saíam mais com os filhos à noite porque elas tinham medo que esse homem fosse atacar elas também. Então, assim, foi um caso que repercutiu bastante ali na região. This man shot my daughter. My first reaction was to snap back to my childhood, to the pain that had happened to me back then, my marriage, my entrapment by society. This man was bigger than me. He was stronger than me. He had more power because he had a gun. And I stood there and I looked at Christy reaching. And the blood that just kept gushing out of her mouth. What do you do? Bom, o Danny tinha apenas 3 anos e ele sim ficou paralisado, né? Então, possivelmente, por causa da idade dele, ele não fosse ali lembrar de muita coisa. A Cheryl havia falecido e a Christy tinha sofrido um derrame, ela não conseguia falar. Então, a única pessoa que poderia dar detalhes sobre tudo que aconteceu era a própria Diane. E mesmo que o público tivesse uma simpatia aí pela Diane desde o começo, a polícia já de início viu que tinha alguma coisa errada com essa mulher. A polícia fez buscas no local onde a Diane falou que aconteceu tudo, inclusive até dentro do rio, pra ver se achava alguma coisa. Eles só acharam cápsulas de bala. Teve um dia que a Diane resolveu visitar a Christy. E quando ela chegou no quarto, o coração da Christy começou a disparar muito forte, assim. E as enfermeiras perceberam que aquilo era uma reação de medo, assim. A equipe médica sabia que provavelmente tinha alguma coisa a ver aí e a polícia tomou nota, né, desse ocorrido. No final de maio de 83, o promotor Fred Hugh convocou um júri para decidir aí como que eles iriam indiciar esse suspeito, né? Na verdade, eles iriam decidir se iriam indiciar ou não o suspeito desse tiroteio. E ele convidou a Diane para testemunhar e ela se recusou. O que foi inédito numa situação dessa, né? Porque se fosse uma reação normal, a Diane ia ser a primeira a estar lá para pegar esse sujeito que fez isso com os filhos dela. Mas ela não quis ir. E a Diane, ela se sentiu atacada quando ela não quis ir. E mesmo os filhos estando em recuperação ainda no hospital, ela foi lá para tentar tirar eles do hospital. Só que esse promotor não deixou. E ele pediu uma medida para que o Estado tomasse conta das crianças. Assim, que a custódia fosse para o Estado. Porque era perigoso que eles ficassem na mão da Diane. Então, assim, agora as crianças estavam na custódia do Estado. E o Estado que ia prover pelo bem-estar delas e decisões ali médicas. A Diane tentou apelar, mas ela acabou perdendo. Então, assim, ela não tinha mais esse contato com os filhos dela, o que também vai gerar um outro problema aqui pra gente. E como eu falei, ela tava na mídia direto, assim, a mídia tava muito interessada no caso dela e ela amava falar, né? Como a gente viu desde o começo, desde a infância, ela amava a atenção. E daí ela começou a dizer umas coisas muito estranhas. Gente, se vocês tiverem um tempo, eu vou tentar deixar o máximo de links possível aqui na descrição das entrevistas dela, porque tem muitas. Ela é muito estranha, ela fala coisas muito absurdas, assim. Mas, por outro lado, você vê que ela é articulada, entendeu? Ela não para de falar, ela não deixa nem você interromper. Ela começa a falar, ela já tem tudo na cabeça dela. E ela começou a dizer umas coisas muito estranhas. He hit my arm. Everybody says you sure were lucky. Well, I don't feel very lucky. I couldn't tie my damn shoes for about 2 months. It is very painful. It is still painful. The scar is going to be there forever. I'm going to remember that night for the rest of my life, whether I want to or not. I don't think I was very lucky. I think my kids were lucky. What do I see most is blood coming out of Christy's mouth. I die every day. When I go to bed, I cry at night. Even now, I still cry. I dream about Cheryl. But at night, when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most. Tem uma entrevista que ela fala da filha dela, assim, tava falando do que aconteceu no dia e ela chega a mencionar a hora que sai o sangue da boca da filha dela. E eu não sei se vocês perceberam isso, gente, mas pra mim ela tem uma cara de que ela tava tendo algum prazer naquilo. Ela tem um olhar vazio, de maldade, não sei, assim, me dá arrepios quando essa mulher tá falando. E as pessoas começaram a perceber que ela era meio estranha, né? Que aquilo não era realmente uma maneira correta de agir com tudo que estava acontecendo na vida dela, não era como uma mãe iria agir. Então a simpatia do público não
durou muito tempo, assim, e as pessoas começaram a exigir um posicionamento melhor aí das investigações. Começaram a questionar a história que ela contava, né? E assim, ela ficava muito irritada com isso, assim, também tem entrevistas que ela se mostra muito irritada quando as pessoas começam a questionar o que ela disse, o que ela, sabe, assim, começam a apontar incoerências realmente na história dela e ela fica extremamente nervosa, mas ela sempre tem o que dizer, ela sempre tem uma saída, ela nunca fica quieta. If I had shot my own children, would I not have done a good job of it? Why would I have taken my kids to the hospital? Wouldn't I have made sure they were dead and then cried crocodile tears? That's insane to think that I would do such a thing and then bring the witnesses in against myself. That's crazy. How did this man know your children were in the car? Because if the children were sleeping and lying down in the back of the car, it's dark on the road. Oprah, I can only give you my conclusion as to what I think might have happened because I don't know. I didn't take the time to ask him how or why. But when he got inside the car, there was a light on inside the car. And kicking him and managing to Yes. jump in the car and race to the hospital. Yes, Anne, and as a matter of fact, you didn't mention the fact that my arm was so absolutely contorted after the shooting. It was twisted and shoved back 2 inches, twisted at a 90-degree angle, which proves that there was a struggle, and there's also blood on the driver's seat. But there was no blood at all in the driver part, and your arm, when And you there got to the was. There's hospital, photographs. was completely wrapped in a triangle bandage made out of a towel. Geez. Oh, geez, Anne, you're comical. You are so far-fetched. I'm serious. There was a towel wrapped around my arm. Yes, there absolutely was. And I don't know how it got there any more than you know how it got there. Então as coisas estavam complicando para Daiane aqui e a polícia decidiu que ela fosse fazer uma reconstituição do que tinha acontecido. E, gente, os vídeos dessa reconstituição são absurdos. Assim, você vê ela arrumando o cabelo, né, porque ela sabe que tá sendo gravado. Parece que ela tá se divertindo ali em relembrar aquele momento. Ela dá risadas, ela parece assim... Gente, eu não sei nem como eu descrever. Eu espero que eu consiga colocar aqui pra vocês verem. Então é uma personalidade completamente narcisista, ela adora aquela atenção que ela tá tendo, que as pessoas estão falando dela, mesmo que seja de uma forma negativa, como eu falei pra vocês lá no início. O que importa é a atenção. Like that. I got in the car, jumped in, put the keys in. I just hit my cast. Started the car and left. The car door shut itself. This is worse than... Okay. Seria traumatizante pra qualquer mãe reviver esse momento, né, de quando seus filhos foram atingidos por tiros, né. No final ali de uma cena que ela tá fazendo, ela bate, né, o gesso dela, que ela tava ainda com o gesso no braço. E quando ela bate, ela fala uma frase que os policiais acham que ela iria dizer: nossa, isso doeu mais do que quando eu atirei em mim mesma. E assim, essa história que ela falou que ela tentou enganar o cara, fingindo que jogou as chaves, né? Como se o cara fosse um cachorro, né? Isso a gente consegue enganar um cachorro. E olhe lá, porque tem cachorro que não cai nessa. Enquanto ele não vê o negócio indo, ele não vai. Mas é meio que isso que ela quis dizer, né? Que ela fez aquele movimento e o cara foi afobado atrás da chave. Gente, não faz sentido nenhum. Se o cara tava armado, ele não ia atrás da chave, sabe? Tipo, ele ia pedir pra ela entregar, sei lá, milhões de possibilidades. E mesmo que a polícia percebesse aqui que tinha todas as bandeiras vermelhas possíveis, eles ainda não tinham como provar, né? Eles tinham que ir atrás de provas concretas pra provar isso. E assim, ela continuava vivendo a vida dela, dando as entrevistas dela, como eu falei, adorando toda essa atenção. Tem algumas entrevistas que ela dá uns sorrisos, assim, sarcásticos, né? Parecendo que ela realmente tá gostando de relembrar o que aconteceu com ela, do que aconteceu com os filhos dela. Então a pergunta que eu queria fazer pra vocês, que eu falei lá no começo do vídeo, é se vocês acham realmente que ela tinha esse costume que ela aprendeu na infância com a mãe de não demonstrar sentimentos e só dar um sorriso quando ela estivesse nervosa, quando ela estivesse triste, ou se vocês acham que realmente existe ali uma maldade ou até um prazer no que ela fez e no que ela fazia com as pessoas, que é por isso que ela não conseguia disfarçar esse sorriso. Me contem aqui nos comentários. Uma curiosidade, como algumas pessoas aqui já desconfiavam dela, né? Eles apelidaram ela de Princess Di, ou Lady Di, mas o Di sendo Di de morte, né? Por causa do jeito que ela se vestia, do jeito que ela se portava, eu acho que ela realmente se inspirava na Lady Di, né? Porque tem muitas coisas parecidas aí de roupa, cabelo, enfim. Então, uma curiosidade, como eles chamavam ela aí
nas bocas pequenas da época. Outra coisa que ela disse é que tinha levado 10 segundos, tudo isso. O cara pedia a chave, ela fingia que deu a chave, ele atingir as 3 crianças, atingir ela, brigar com ela, ela entrar no carro e ela sair. Tudo isso levou 10 segundos. E vocês lembram que eu falei que ela disse que colocou os filhos no carro e dirigiu igual uma louca pro hospital? Acontece que, devido às várias notícias e reconstituições que apareciam na TV, né, apareceu qual era o carro que ela estava dirigindo. E uma testemunha apareceu falando que ele estava dirigindo atrás daquele carro, naquele dia, naquela rodovia. E que ele não estava dirigindo rápido. Na verdade, ele estava atrás desse carro. E esse carro estava muito, muito devagar, a ponto dele ficar irritado e ele ter que ultrapassar. Pelo que eu entendi, era aquelas rodovias que é uma pista única para ir, uma para voltar, assim, né? Não tem a separação do canteiro e não é pista dupla, né? Vocês entenderam? Aquelas rodovias simples. Agora me fugiu o nome. Mas ele teve que ir para outra pista para ultrapassar ela. E ele disse que não só ele, como outros carros também, porque esse carro estava indo muito devagar. E a gente já consegue imaginar por que ela fez isso, né? Porque ela queria ter a certeza que quando ela chegasse no hospital, os filhos não tivessem resistido. A polícia começou a revistar mais o carro da Daiane e eles começaram ali a rastrear as gotas de sangue, né? E isso é muito importante porque o sangue, ele te diz muito da cena do crime. E eles perceberam sangue na porta do passageiro, onde estava a Cheryl. O que não corroborava com a história que ela contou, porque ela disse que o cara simplesmente atirou em todo mundo dentro do carro pela porta do motorista, né? Então, em nenhum momento a porta do passageiro se abriu. Só que esses pinguinhos de sangue, eles estavam assim, como se a porta estivesse aberta e a Cheryl, em algum momento, tentou sair e caiu para fora do carro. E ali ela levou mais 1 ou 2 tiros. Então, assim, o sangue espirrou fazendo o desenho ali na porta aberta. Eu espero que tenha dado pra entender, né? Então, se o cara tivesse atirado aqui da porta do motorista, não teria essas gotas de sangue. Teria no máximo ali no vidro da parte interna, no encosto ali da porta na parte interna, mas não na parte ali onde a porta está aberta, né? Porque se ela tivesse fechada, não iria cair sangue ali. Então, eles começaram a pegar esses pequenos detalhes aí que contavam muito sobre a dinâmica ali do crime. E outra coisa que eles acharam pra corroborar aí com as provas contra a Daiane foram as cápsulas de bala que eles acharam no local. Vou tentar explicar pra vocês. As balas eram de calibre 22. Possivelmente foi usado, então, uma arma de calibre 22 para dar os tiros. Eles foram buscar na casa da Daiane se ela tinha alguma arma, eles não acharam esse revólver lá. Eles acharam um rifle. E o rifle também utiliza balas de calibre 22. Eu não entendo nada de armas, gente. Eu tô repassando o que eu achei aqui nas fontes pra vocês. E foi exatamente isso. Aí, como que eles ligaram uma coisa na outra? Quando você tem um revólver lá de calibre 22, pelo que eu entendi, e você não usa todas as balas, você vai tirar elas do tambor ali, fica uma marca de extração. Igual tem a marca de quando você realmente utiliza, né? A bala, tem uma marca de extração. E na casa da Daiane, eles acharam balas que tinham marcas de extração, ou seja, elas não foram usadas, elas foram carregadas em alguma arma e foram retiradas. E ao comparar com as marcas da bala que eles acharam na cena do crime, essa marca de extração combinava. Essas marcas de extração, elas são únicas. E as balas encontradas na Daiane, na casa da Daiane e na cena do crime, eles conseguiram comprovar que eram as mesmas, né? Por exemplo, como se ela tivesse tentado usar as armas antes, não usou todas as balas, tirou, né? Não usou. E daí depois ela utilizou no crime. Então eles tinham as mesmas marquinhas, que é única, que é só uma arma que faz, né? Então... possivelmente foi desse jeito que eles conseguiram ligar. Mas enfim, eles conseguiram ligar a Daiane com as cápsulas achadas no crime com as que ela tinha em casa. Eles também acharam o diário da Daiane, né, onde ela dizia, escrevia toda aquela obsessão que ela sentia pelo Nick. Então eles conseguiram ficar mais atentos ali a esse relacionamento que poderia ter causado toda essa tragédia. Ela inclusive escreveu ali, né, que você não quer ter filhos e você tem que ficar comigo porque eu te amo mais que a sua esposa e que eu vou ficar esperando por você. Então, assim, eles conseguiram ter mais noção da obsessão da Daiane pelo Nick e que possivelmente foi o que
gatilhou ela de fazer tudo aquilo. He said then that he was afraid because he believed that you had shot your children because of him. Yeah. And so, I don't know what to say to that. I mean, geez, that's his problem and not mine. I mean, that's his paranoia and his fears. Give me a break. I'm not the one that said that. E nesse diário, gente, acharam, depois aparentemente do término dela e do Nick, ela começou a escrever sobre os filhos. E foi muito louco porque ela escrevia sobre os filhos como se ela nunca tivesse visto os filhos, sabe? Como se ela estivesse descobrindo os filhos naquele momento. Então ela escrevia muitas coisas bonitas e colocava momentos que ela teve feliz com os filhos. E era algo muito estranho, assim, que soava muito como se ela estivesse relembrando dos filhos, como se eles já não existissem mais. Então, possivelmente, pode ser que ela já tinha, quer dizer, obviamente ela já tinha isso na cabeça de que ela não queria mais ter os filhos. E de alguma forma ela estava escrevendo ali como uma despedida dos filhos dela. E a polícia nesse momento também resolveu fazer um interrogatório com a Diane, visto que eles já tinham agora mais provas contra a história que ela estava contando. E aqui nesse momento ela começou a fazer outras versões. Ela começou a dizer aqui nesse momento que ela conhecia a pessoa que tinha atirado nela, mas que ela não poderia falar. E várias outras coisas loucas, assim, tudo nada a ver com a história que ela tinha contado e só criando mais versões pro fato. E as pessoas ficavam cada vez mais exigindo da polícia a resolução desse caso e para que ela fosse punida, porque já nessa altura ninguém mais acreditava na Diane, todo mundo tava de saco cheio dela. E a esperança da polícia era que a Christy conseguisse falar, né? Porque a Christy, ela já tinha aqui 8 anos, então ela já poderia se lembrar de muita coisa. Só que eles tinham muito medo, né? Porque ela ainda estava se recuperando e eles não queriam de maneira nenhuma estressar ela com isso, né? Ou que isso atrapalhasse a recuperação dela. Além da Christy estar totalmente traumatizada emocionalmente, né? Fisicamente também. Então talvez ela não conseguisse lembrar de tudo. Ou talvez não quisesse falar com os policiais. Então, assim, a polícia decidiu que ela começasse a trabalhar com um terapeuta, assim, para que ela fosse se lembrando aos poucos e que fosse um caminho lento, mas mais cuidadoso com ela, né? Eles não queriam simplesmente chegar interrogando a menina. Então, ela começou a ver esse terapeuta e a ideia do terapeuta foi o seguinte, que ela escrevesse num papel o nome da pessoa que tinha feito tudo aquilo com a família dela. E depois ela dobrava esse papel e jogava no fogo. E a esperança do terapeuta era que um dia que ela se sentisse bem, ela não quisesse mais jogar esse nome no fogo, e sim mostrar pra ele quem era. E eventualmente esse terapeuta conquistou muito a confiança da Christy e ela fez exatamente isso. Ela escreveu o nome no papel e deu o papel pra que ele lesse. E no papel estava escrito Minha Mãe. Nesse ponto aqui ficou mais do que claro que o atirador era Diane Downs. Então, 9 meses depois do tiroteio, em fevereiro de 84, a Diane foi presa. E sem nenhuma novidade aqui, a Diane adorou a exposição, porque nessa hora a mídia explodiu quando eles souberam dessa revelação e quando a Diane foi presa. Então todo mundo tava atrás de novo, né? Todo o foco foi pra ela de novo e ela tava adorando. E é dito que ela até flertou com alguns oficiais e policiais que estavam ali. Diane foi acusada de uma acusação de assassinato e 2 acusações de tentativa de homicídio e agressão. E é muito triste agora a gente ter a certeza, né, de que foi ela que fez, né? Porque, gente, foi algo totalmente premeditado, né? Ela saiu de casa, foi nessa casa da amiga que era mais de 1 hora longe da casa dela. Antes de sair de casa, ela colocou a arma atrás no porta-mala. Ela ficou nessa casa da amiga lá, fez os filhos andarem a cavalo e aproveitarem o dia, e em todo momento ela sabia o que ela ia fazer. Passou esse dia, né, como eu falei, com as crianças. Quando ela voltou, ela sabia exatamente aonde ela ia parar, num lugar onde não passasse ninguém, não tivesse ninguém. E depois disso, depois de ter feito tudo que ela fez, ela ainda dirigiu calmamente pro hospital. As 3 crianças ali sofrendo com dores, provavelmente, ou já desmaiadas, sangrando, e ela dirigindo lentamente. Quanto mais ela demorasse, era melhor para ela. Ela em nenhum momento se arrependeu, em nenhum momento ela olhou e viu que ela tinha feito algo de errado e pediu ajuda, ou começou a dirigir mais rápido para que os filhos fossem salvos. Então é muito perverso porque não foi algo de momento, não foi uma explosão, não foi algo assim que, sabe, tivesse alguma coisa fora do controle. Não, foi algo totalmente pensado nos mínimos detalhes e num espaço de tempo grande, né?
que ela teve muitos e muitos momentos para desistir e não desistiu. Em fevereiro de 84, a prisão de Diane foi decretada e como ninguém pagou sua fiança, ela ficou presa até o julgamento. E quando o julgamento começou em 10 de maio de 1984, um ano depois do tiroteio, pasmem, a Diane estava grávida. Cerca de 7 meses, mais ou menos, ou seja, quando ela foi presa ali naquele momento que eu falei um pouquinho antes, que ela estava toda sorrindo, ela já estava grávida. E tem, assim, essas entradas dela no tribunal, dela grávida, feliz, como se a vida tivesse normal pra ela e ela tava tendo mais um nenê. Mais tarde entrevistaram a Diane perguntando por que ela tinha engravidado de novo e ela disse que engravidou porque ela sentia falta dos filhos dela. I was extremely lonely. I missed my kids desperately. I had just seen Christy on the 2nd of October, and it's like opening a wound and pouring salt in. I was extremely lonely, beyond belief and beyond explanation. And on October 13th, I just went and got pregnant because I was so lonely. I love my children. I miss my children. And I know that sounds simplistic. It really does. And I have to admit that. And that's why I say there's so much more feeling inside than I can give in 2 minutes. I got pregnant because I miss Christy and I miss Danny and I miss Cheryl so much. I'm never going to see Cheryl on earth again. And you can't replace children, but you can replace the effect that they give you. And they give me love, they give me satisfaction, they give me stability, they give me a reason to live and a reason to be happy, and that's gone, they took it from me. But children are so easy to conceive. E quando ela fala da Cheryl, ela meio que olha pra cima e ela dá um sorrisinho, assim, uma expressão diferente, então que eu me lembro quando eu contei aqui pra vocês que a Cheryl era uma das filhas ali, a filha do meio, que ela menos gostava, digamos assim, ela não gostava de nenhum, né? Mas a que mais sofria era ela, então, assim, o jeito que ela fala quando ela diz o nome da Cheryl é muito significativo, assim, eu consigo perceber umas coisas muito ruins, assim, né, quando a gente assiste ela falando. E aí, de novo, a gente consegue ver claramente que ela usa a gravidez pelos motivos errados. Mais uma vez. E também especula-se que ela fez isso para que, de repente, ela tivesse a comoção dos jurados e no julgamento, né? Que tivesse um pouco de dó porque ela estava grávida, essas coisas assim. E sobre essa gravidez, explicando rapidinho aqui, mais ou menos aí uns 3, 4 meses depois do tiroteio, ela começou a sair com um cara. Em algumas fontes diz que ele, inclusive, era jornalista, gente. É absurdo, assim. Em algumas diz que não. Mas ela começou a se relacionar com esse cara e era meio fixo. E ela, literalmente, esperou o período fértil pra sair com o cara numa dessas vezes e poder engravidar. Porque ela fez, assim, pensado. Não foi algo ao acaso, um acidente de percurso. Não, ela queria engravidar. Esse homem, quando ele descobriu, ele quis que ela tirasse e quis se afastar dela. Então, ela não quis tirar e ele simplesmente vazou da vida dela. Então, no julgamento, ela tava, assim, já quase no final da gravidez. Eu vou falar desse filhinho aí mais pra frente, então fica até o final do vídeo. Bom, no julgamento, a Diane achou que tava abalando, assim. Ela achou que ela ia sair daquilo facilmente, que ela não ia ser presa, ou se fosse, não iam ser por muitos anos. Então, ela tava super confiante. E a maneira que ela agia no tribunal também eram tão bizarras quanto as entrevistas que ela dava, né? Bom, no julgamento eles tocaram depoimentos dela, eles trouxeram um protótipo, assim, não é um protótipo que fala, assim, um modelo do carro dela específico com bonecas dentro do carro para eles explicarem exatamente como aconteceu. Então isso fez com que as pessoas conseguissem realmente visualizar como tinha acontecido, né? Eles falaram das gotas de sangue, das balas, de como a porta estava aberta, de como que possivelmente a Cheryl que estava na frente caiu para fora do carro, por isso que tinham aquelas gotas na porta, enfim, eles conseguiram explicar tudo. Levaram a testemunha que falou que ela dirigia muito devagar na estrada, ou seja, assim, ela tinha intenção que os filhos não chegassem vivos. E depois de provar tudo isso, eles tomaram a difícil decisão de trazer a Christy para depor, a filha mais velha. Eles estavam preocupados, né, que a Christy não fosse conseguir, que ela ficasse emocionalmente abalada de estar ali perto da mãe. E ela tinha 9 anos aqui no julgamento e ela estava ainda muito traumatizada, né, com tudo isso. Só que, para surpresa de todos, o depoimento da Christy foi muito forte, assim, e ela conseguiu dizer tudo o que tinha acontecido com ela naquele dia. Ela disse ao tribunal que se lembrava da sua mãe parando o carro, saindo e voltando pro porta-malas para pegar alguma coisa. Ela disse que a Cheryl estava no banco da frente e que ela e o Danny estavam na parte de trás. E então a Diane deu a volta no carro com algo na mão
e ela se lembrou da sua mãe se inclinando para dentro do carro e atirando em Cheryl primeiro. A queima-roupa. Christy estava assistindo a tudo isso, então ela se inclinou sobre o banco de trás e atirou em Danny, e então estendeu a mão e atirou nela também. Então ela disse que viu Diane atirar em si mesma, enrolar uma toalha em volta do braço e voltar para o carro e começar a dirigir lentamente em direção ao hospital. A Christy, ela disse que ela se lembrava da música que estava tocando, que era aquela que a Diane falou, a Hungry Like a Wolf. E o que foi constatado, né? Que o carro da Diane só funcionava o rádio quando ele estava ligado, quando ele estava com a chave na ignição. Então, na versão da Diane, não seria possível essa música estar tocando enquanto a Christy estava dentro do carro, porque ela disse que estava com a chave na mão, tentando enganar o sujeito que estava lá, tentando roubar o carro. Então, era impossível que essa música estivesse tocando e a Christy lembrava exatamente. Então, assim, em nenhum momento ela tirou a chave da ignição, ela nem sequer desligou o rádio. Ela só saiu, pegou a arma atrás no porta-mala, voltou pro carro e atirou nos próprios filhos. Pra realmente ali pintar ali na cabeça dos jurados, né, toda essa cena horrível, eles colocaram a música no tribunal pra eles escutarem e pra eles terem a noção do que a Christy passou ali na hora, né. E nesse momento a Diane simplesmente ficou batendo os pezinhos e curtindo a música que ela tanto gostava. Inclusive eles descobriram depois que essa música era a música que ela disse que ela pensava no Nick quando ela escutava. Não tem vídeo desse depoimento, mas de acordo com o que eles falaram, foi algo bem emocionante, assim, que quando a Christy falou, assim, todo mundo que tava ali tinha certeza absoluta do que tinha acontecido e por que tinha acontecido. E, inclusive, o advogado de defesa da Diane começou a interrogar a Christy, meio que tirar, tentar descredibilizar ela, né? Mas a Christy foi muito firme, ela continuou com o depoimento dela e em nenhum momento ela titubeou, ela realmente estava ali para fazer justiça pelos irmãos dela. A Diane também tentou falar, né? Ela culpou a infância abusiva que ela teve, foi o que eu falei pra vocês, tinha horas que ela dizia que o pai tinha abusado dela, tinha horas que ela dizia que não, então ali ela disse que sim, mas depois também ela tirou essa acusação. Ela começou a falar da vida que ela teve na adolescência, né, com se mudando constantemente, tentou colocar a culpa em várias pessoas, menos dela. Eles chegaram até a falar de uma conspiração, assim, que a polícia tinha colocado os cartuchos de bala lá pra incriminar a Diane. Então, assim, várias coisas, assim, sem sentido. Inclusive, falaram que os detetives tentaram manipular ela nas entrevistas. Só que, assim, gente, quem vê essas entrevistas vê claramente que não tinha ninguém manipulando ela, assim. Que, na verdade, ela que estava tentando manipular todo mundo que assistia. Felizmente, o júri não estava comprando nada disso e eles sabiam que a Diane era culpada. Tinham 9 mulheres no júri e 3 homens, e eles acabaram deliberando por 36 horas, tentando chegar a uma conclusão. Mas depois disso, felizmente, o veredito foi unânime. Diane era culpada. Felizmente, Diane Downs acabou sendo condenada à prisão perpétua e mais 50 anos. Então, tipo assim, como se fossem 2 condenações, né? Ou seja, ela vai ficar lá pra sempre. O pai da Diane, mesmo com as acusações que ela falava dele, ele ficou do lado dela até o final e sempre acreditou que a filha era inocente. Inclusive, ele faleceu em 2017 e até o último momento ele ficou do lado da filha da Diane, dizendo que ela nunca faria nada daquilo que estavam dizendo que ela fez. Em julho de 87, 3 anos depois aí desse julgamento dela ser condenada, a Diane tentou escapar da prisão. Ela estava no pátio tomando banho de sol, né, e tal, e ela resolveu pular a cerca. Ela usou uma jaqueta para conseguir passar pelos arames em cima do muro e ela conseguiu fugir. E assim, gente, esse muro tinha cerca de 5, 6 metros, assim, eu não sei como ela conseguiu, mas ela conseguiu. Quando ela saiu, né, ficou do lado de fora, ela ficou esperando embaixo de um carro até que ela viu que as coisas acalmaram e ela saiu correndo. E a Diane era uma pessoa considerada muito perigosa aqui nesse momento, porque eles achavam que ela poderia ir atrás dos filhos que sobreviveram, né, e até mesmo do Nick lá, que era a obsessão dela. Então foi noticiado em todos os lugares, todo mundo recebeu o aviso que ela era uma fugitiva, porque eles precisavam pegar ela o quanto antes, assim, e passaram-se alguns dias e ninguém achava a Diane. Eles reviraram a cela dela, ela tinha um celular, não sei como, ela tinha um celular, mas não acharam nada lá, até que eles acharam um bloco de notas. E é aquela coisa, assim, eles olharam e viram que o papel que estava por último tinha sido escrito nele, né, alguma coisa, e daí quando ela tirou, ficou a marca. Então
Então eles fizeram aquele truque bem antigo de você passar um lápis, uma coisa assim, pra tentar ler o que a pessoa escreveu no papel que estava em cima. E ali tinha um endereço e até um mapa, assim, né? E o endereço ficava muito perto da prisão. Eles foram até esse endereço e descobriram que era uma casa de um ex-marido de uma detenta que conhecia a Daiane, assim, colega de cela dela. Então eles foram até essa casa e descobriram que a Daiane estava lá esse tempo todo. Esses, acho que 11 dias que eles estavam procurando por ela estava nessa casa ali, alguns quarteirões da prisão. Esse cara que morava ali, como eu falei, ele era ex de uma detenta, amiga dela. O nome dele é Wayne Safer. Na época, o Wayne não estava vivendo a melhor vida dele, assim, ele estava com problemas muito graves com drogas e dinheiro. E assim, diz ele que a Daiane apareceu e perguntou se podia ficar ali por uns dias e ele simplesmente aceitou. Ele colocou a culpa nas drogas, ele fala que ele provavelmente estava muito drogado, que ele só viu uma mulher ali pedindo pra ficar e ela ficou. E também porque a Daiane, assim, do nada apareceu também no quarto dele, sem roupa, que era o que ela sabia fazer, né? Como eu falei pra vocês, ela usava esse lado dela aí pra conseguir tudo, então ela tentou fazer isso com o Wayne também, e eles tiveram uma relação na casa. Quando a polícia chegou lá, né, o Wayne não tava mais lá. Ele tinha saído com uns amigos, uma coisa assim, tava em outra cidade, e a Daiane tava lá, e ela tentou ameaçar que ela ia tirar a própria vida. Mas, assim, os policiais acabaram convencendo ela e ela acabou se entregando. O Wayne acabou recebendo uma pena aí de 5 anos em liberdade condicional e mais 6 meses num centro aí de recuperação. E a Daiane teve 5 anos agregado à sentença dela, o que não faz diferença, porque, como eu falei, ela levou prisão perpétua e mais 50 anos, né? Então, não tem o que fazer, é só pra constar que ela ganhou mais 5 anos. E agora eu vou contar aqui pra vocês sobre a história da Becky, né? Aquela filhinha que ela teve enquanto ela tava ali no julgamento. É uma história inacreditável, gente. Quando eu comecei a pesquisar, eu achei que o caso tinha terminado aqui, mas não terminou. Então vamos a Becky. Ela nasceu ali uns 10 dias antes do final do julgamento, né? Porque o julgamento, ele durou algum tempo, né? Então, assim, ela começou o julgamento grávida. Ela se chamava Amy Elizabeth, mas posteriormente ela foi adotada e mudou o nome pra Becky. Na verdade é Rebecca, mas todo mundo chama ela de Becky. A Becky foi adotada e ela tava tendo uma vida muito boa, assim, na infância. E quando ela começou ali na pré-adolescência, ela começou a querer saber mais sobre a mãe biológica dela, assim. E ela sentia que tinha alguma coisa estranha. Não que ela soubesse que era da Anne, nem nada do tipo, mas ela sabia que tinha algo que não era um assunto muito discutido dentro de casa, apesar de ela sempre saber que ela tinha sido adotada. Então ela meio que, como a gente fala, que jogou um verde pra babá dela, assim, que trabalhava na casa quando ela ainda era muito novinha. Ela meio que falou que ela já sabia quem era a mãe dela e a babá começou a continuar ali o assunto e ela acabou descobrindo, assim, tudo que a mãe dela tinha feito e ela começou a pesquisar e começou a ficar, assim, até um pouco obcecada pela história da mãe dela. E ela tinha 11 anos aqui quando ela começou essas suspeitas e falou com a babá, né? E daí, sabendo do que a babá falou pra ela descobriu o livro Small Sacrifices, da Anne Rule. A Anne Rule, ela até apareceu aqui no vídeo, entrevistando a Daiane junto com a Oprah. Ela escreveu esse livro sobre a vida da Daiane e então a Becky conheceu esse livro e leu. Então ali ela começou a entender quem era a mãe dela e tudo que a mãe dela tinha feito. E aquilo atingiu ela muito, muito negativamente. Foi muito chocante para ela descobrir tudo que a Daiane fez e quando ela leu esse livro, ela leu numa livraria. Ela saiu dessa livraria disposta a esquecer de tudo. Ela fingiu que ela nunca soube dessa história e ela se arrependeu, né, de ter tentado conhecer mais sobre a mãe dela. Só que ela não conseguiu esquecer, assim, aquilo foi atormentando e ela começou realmente a se afundar. Ela começou a ter depressão, ela começou a mudar o comportamento dela, então tudo do jeito que era bom ficou ruim. Teve um episódio que ela tava na casa do namorado e eles resolveram assistir uma série sobre a Diane Downs. Eu não consegui achar exatamente qual série que é. Mas deve ser muito louco, né, gente? Você saber que você é adotado, ok, e daí você vai procurar sobre a sua mãe biológica e você descobre que existe filme, minissérie, livro sobre a vida dela e que ela foi uma assassina. Eu não consigo imaginar o que essa menina passou, assim, realmente não deve ser algo fácil de absorver, né? Então, com todo esse estresse, ela começou a recorrer às drogas e daí ela começou a se afundar muito, muito mesmo. Ela abandonou a escola, fugiu da casa dos pais e nesse ponto a vida dela saiu do controle. Ela ficou gravemente traumatizada por anos depois de descobrir quem era sua mãe. Ela também engravidou muito jovem
quando ela tinha 17 anos e o filho dela foi tirado dela imediatamente, porque ela não tinha condições de ser mãe. Ela chegou a morar num abrigo sem teto, engravidou novamente quando ela tinha 21 anos e decidiu colocar esse bebê para adoção. E daí ela decidiu que queria entrar em contato com a Diane. Então ela começou a escrever cartas para Diane na prisão e, surpreendentemente, a Diane começou a responder. Inclusive, assim, a Diane começou a falar que achava ela parecida, as duas parecidas, e até fez uma piada do tipo assim, ai, você não odeia esse queixo que a gente tem, né, o formato do queixo. No início, o contato foi amistoso, inclusive a Diane falava que a Beck era linda e não sei o que, tinha-se um carinho, né. Mas depois mudou completamente, ela começou a falar que a Beck era uma espiã, que fazia parte de uma conspiração contra ela, então a Beck decidiu cortar qualquer tipo de contato. A Beck, né, conta que a Diane sempre escrevia em terceira pessoa, o que ela achava muito estranho, e também porque ela começou a se sentir desconfortável, porque ela sabia o porquê que a Diane tinha tido ela, né, que era um meio de chamar atenção ou de conseguir alguma vantagem no julgamento. Então que isso começou a ficar desconfortável pra ela quando ela começou a falar com a mãe, então ela realmente não falou mais com ela. Ela foi falar com a Diane de início porque ela tinha muito medo que o mal da Diane tivesse passado pra ela, assim, que ela seria má como a Diane foi, que ela pudesse fazer alguma coisa de ruim contra alguém, né? Mas depois desse contato e depois, assim, de muitos meses aí de autocura, né, dela, ela começou a ver que realmente a única relação que ela tinha com a Diane era biológica e que jamais ela teria o mesmo caráter ou o mesmo tipo de personalidade da mãe. Ela trabalhou muito, acabou arrumando sua vida e foi uma ótima mãe para o seu filho, Chris. Se formou em psicologia e acabou trabalhando como coordenadora de saúde comportamental para crianças. Eu ouvi uma entrevista da Beck falando que ela tenta achar o pai biológico. Ficou meio confuso para mim porque tem uma entrevista que parece que ela diz que sabe quem é o pai e tem algumas que não, mas ela disse que queria conhecer o pai, assim, realmente conviver, pra pelo menos saber, assim, que ela já sabe que um lado dela veio de um monstro, que é a Diane, e ela esperava que o outro lado fosse de uma pessoa legal, de uma pessoa decente, assim. Então ela tem essa vontade. Vi algumas entrevistas dela, assim, buscando sobre isso, mas não consegui achar nenhuma que me desse uma conclusão, se ela realmente conseguiu esse encontro com esse pai biológico dela, né, ou não. E quem também teve um final feliz, apesar de tudo, foram os dois filhos da Diane que sobreviveram, né, a Christy e o Danny. Na verdade, ambos foram adotados pelo promotor desse caso, Fred Hugh, e a sua esposa, a Joanna. O Danny realmente ele ficou paralisado da cintura para baixo, né, por causa dos ferimentos, e a Christy também teve um problema de fala. Mas eles foram adotados por pessoas muito boas, assim, e hoje conseguem viver de uma maneira totalmente diferente da que eles tinham antes, apesar dessas sequelas que eles têm, né? Hoje eles são pessoas felizes. E daí, assim, por que que o Steve Downs, né, o pai dessas crianças, não ficou com a guarda dos filhos, né? Eu li que as autoridades realmente acharam que ele não era uma boa opção para cuidar das crianças pelo trauma que elas sofreram, assim. Eles achavam que elas não podiam voltar de nenhuma forma para aquele seio familiar, né? Para aquele ambiente ou com qualquer outra pessoa, assim, que tivesse relação com a Diane. Até porque o Steve também não foi um pai exemplar, né? Quando ele pôde ser. Aliás, a Christy e o Danny não tem nenhum contato com o pai, assim, de nenhuma maneira. A Christy, ela até casou, teve um filho, se eu não me engano, em 2005, assim, tá vivendo muito bem. O Danny, eu li que ele é muito bom nos computadores e vive uma vida bem discreta, ele não... longe de qualquer holofote. Na verdade, os dois, né, eles são bem discretos, assim. O Steve Downs, né, que eu citei aqui, ele também nunca mais apareceu na mídia. Eu tentei achar, assim, não consegui achar nada dele de hoje em dia. Ele também, assim, sumiu. Também entendível, né? Por que essas pessoas não querem mais saber. Porque o tanto que a Diane se expôs e expôs a família toda e tudo que ela fez, né? Acho muito incompreensível que eles queiram ter uma vida totalmente discreta. Eu achei uma página, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês que são curiosos irem olhar. É uma página que ela é destinada para a defesa da Diane. A pessoa que fez essa página acredita que a Diane é inocente. Então lá ela tem vários tópicos onde ela diz que foi falho o julgamento, onde prova que a Diane é inocente, várias coisas. O que eu acho muito louco, assim, ter gente que defende ela, né? Mas eu sempre gosto de deixar aqui no vídeo que vocês tenham a opinião de vocês, assim como eu acabo dando a minha aqui, né? O que vocês acham, se vocês acham que tem possibilidades de não ser.
ela que fez. Porque eles falam que pode ter tido alguma conspiração desse promotor, o Fred Hughes, para ele ficar com as crianças. Então, que isso foi uma coisa que desde o começo foi planejada para uma armação contra a Daiane, para que afastasse os filhos dela. Não sei, né, gente? Assim, para mim é muito mais compreensível que essa mulher né, louca, totalmente narcisista, sem sentimentos, sem empatia, que simplesmente quis se livrar dos filhos para ficar com um cara que nem queria saber dela, assim. Para mim essa história faz muito mais sentido, apesar de louca do jeito que é, do que essa de uma conspiração do promotor para ficar com as crianças, assim. Aliás, eu acho que esse promotor, assim, se ele fosse fazer alguma coisa desse tipo, ele jamais deixaria que as crianças fossem feridas, né? Se a ideia dele era ficar com as crianças, então é absurdo. Mas eu vou deixar a página aqui embaixo, caso vocês queiram ver. Bom, o Robert, né, o Nick, que eu chamei aqui o vídeo inteiro de Nick, né, o amor da vida da Daiane, ele nunca foi suspeito ou pessoa de interesse nesse caso, assim. As pessoas entenderam que realmente ele não tinha nada a ver, apesar de ele ter sido, digamos assim, um gatilho ali pra Daiane. Ele até contou pra esposa sobre o caso depois que tudo aconteceu e em seguida passou a ajudar a polícia na investigação. Até onde sabemos, o Nick tá com 60 anos, aposentado e vive uma vida boa e simples em sua cidade natal, no Arizona. E quando ele disse lá no início que ele queria recuperar, né, o casamento, falou pra Daiane, ele não tava mentindo, porque ele contou, né, tudo isso pra esposa e a esposa ficou do lado dele o tempo inteiro. Até, inclusive, no julgamento, a esposa foi junto, assim, ela ficou do lado dele durante todo esse processo, o que pra mim, assim, é bem complexo, né, mas enfim, foi a escolha que ela fez e ela ficou do lado dele pra tentar prender a Daiane, né, pelo menos isso. Quero citar aqui pra vocês os livros, né, que tem sobre esse caso. Tem o livro que eu já falei aqui, que é o Small Sacrifices, da Anne Rule, que diz que é muito bom. Eu não consegui ler, mas é um livro que todo mundo fala muito bem. E existe um filme baseado no livro. E o nome do filme, gente, eu não anotei aqui, mas eu vou colocar a foto aqui pra vocês. Tem no YouTube, também vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, se vocês quiserem. Ele é bem longo. Eu assisti pedaços dele, assim, e dá a impressão que ele conta a história bem fiel aqui. Até porque ele foi baseado no livro, né? Então, deve ser fiel, mas ele é bem antigo. A qualidade não é das melhores, mas vou colocar aqui embaixo. E, gente, tem o livro escrito pela Daiane. Sim, dê a nossa chance pra ela, né? Ela tem um livro, dá pra comprar na Amazon. Tá super caro, é tipo uns 50 e poucos dólares. Eu, obviamente, nunca iria pagar nem se fosse $2. Sei lá, né? Tipo, ela ganhar dinheiro com um livro, gente, eu nem sei, eu nem sabia que isso era possível, né? Mas enfim, ela escreveu esse livro contando a versão dela, todas as paranoias que cria na cabeça dela, que ela acha, cada hora ela inventa uma pra poder provar que ela é inocente. Então tem o livro dela também. Bom, a Daiane está atualmente no Centro Feminino da Califórnia Central, em Chowchilla. Em 2020 ela pegou Covid e ela também deu umas entrevistas aí falando dos filhos, que ela lembra dos filhos, que ela, quando ela via as reportagens sobre o Covid, né, e via, assim, que o estado tava com mais ou menos casos, ela ficava imaginando onde estavam os filhos, se eles estariam doentes ou não, sabe? Umas coisas loucas, assim, ela acabou dando essas entrevistas. Ela disse até que quando ela ficou, né, doente, assim, nossa, foi horrível pra ela. Ela fez uma descrição, assim, toda detalhada de todos os sintomas, tudo que ela passou. E ela falou, assim, que ela achou que iria morrer e dela não morreu, então, assim, quer dizer que alguém olha por ela, assim, sabe? Ela diz que sente falta dos filhos, que ela se preocupa com os filhos. Enfim, gente, ela até hoje ela fala que ela é inocente, que ela não fez o que as pessoas falam que ela fez. Absolutely. I didn't commit them and I still maintain my innocence. E ela continua presa, negando e vai negar, acho que até morrer realmente, porque eu acredito até que ela não fale, justamente por esse poder que ela tem de saber exatamente o que aconteceu. E ela não quer perder esse poder. E também, se ela falar que fez, talvez ela perca essa mídia, essa coisa assim, esses mistérios que rondam a Diane Downs. E ela, já sabemos, gosta muito de atenção. E esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse caso, compridão aqui, porque, nossa, foi difícil pra eu gravar esse caso. Tem muitas páginas aqui, mas ele nem é o maior que eu já gravei aqui pro canal, né? Sempre deixem aqui embaixo os comentários, vamos discutir de uma forma saudável aqui quais as opiniões de vocês, se vocês acham que ela pode ser inocente ou não.
e o que vocês acham aí, né, das motivações que ela teve pra fazer tudo isso. Eu sempre gosto de ler esses comentários que vocês deixam, assim, bastante extensos com as ideias de vocês. Eu leio todos, ou vão comentando conforme vão assistindo o vídeo, também é muito legal. Muito obrigada de novo por todo o apoio, por tudo que vocês têm feito aqui pro canal crescer. Vamos crescer mais e mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Olha, gente, esse caso acabou com a minha garganta. O que ela já tava ruim, acabou com ela. Então, vamos engajar esse vídeo aí, gente.